O seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse o que devia. Verso 35. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Coloca a sua Bíblia sobre o seu assento. Irmãos, eu não tenho costume de falar para ele ficar em silêncio. Eu não tenho costume de falar isso. Eu acho que se você quiser ficar, fique da forma que você quiser. Por quê? O que vai fazer a sua vida aqui, irmão? Se você não prestar atenção nessa palavra nessa noite, pode parar. Amém? Então fique bem à vontade. Eu dou liberdade para você, sabe, ficar bem à vontade nessa noite. Porque eu tenho plena certeza que o Espírito Santo ele vai achar guarida no teu coração e você vai começar a olhar e ver Deus falando com você face a face aqui nessa noite. Aleluia! Pega na mão do seu irmão que está ao seu lado. Vamos fazer uma breve oração. Glória a Deus! Meu Pai, nós damos graça a Ti nessa noite, Deus. Porque aqui estamos, ó Deus, não como pregador. Eu estou aqui nessa noite, meu Deus, como profeta. Eu vim aqui, ó Deus, para profetizar no Teu nome sobre a Tua igreja. E eu creio, ó Deus querido, que é noite, Pai amado, que o Senhor vai fazer milagres acontecer em nossas vidas nesse lugar. Meu Deus querido, que o Senhor traz à tona nesta noite, Pai amado, tudo aquilo, meu Pai, que tem trazido sofrimento para a Tua igreja. Meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite o Senhor possa falar, meu Pai amado, concernente à Tua vontade nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, e aplauda Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, teve uma vez, eu cheguei na igreja para pregar uma vez, então estou aqui, para os irmãos verem como que é interessante o poder da palavra. Cheguei uma vez na igreja uma certa feita, e não estou dizendo aqui, mas para os irmãos acrescentar o poder da palavra, simplesmente isso. E ficava o circulação brigando com a mocidade e a mocidade brigando com o circulação. Não estou dizendo aqui, estou dizendo assim para os irmãos entender o poder da palavra. E de repente me deram o microfone para ministrar a palavra de Deus. E eu comecei a falar. Não pedi para ninguém ficar em silêncio, não pedi para ninguém levantar, não pedi para ninguém não ver, quietinho. Eu só pedi 20 minutos só para os irmãos. Pedi 20 minutos. Irmão, a palavra começou a entrar. A palavra começou a entrar. E quando a palavra começa a entrar, irmãos, quando a palavra começar a entrar no coração, irmão, você vai ver que a necessidade que eu e você temos de ouvir a palavra nos chama a atenção. E quando eu parei, ou melhor, no meio da pregação, eu vi a moçada olhando assim pro canto, olhando. Daqui a pouco dava glória, ou dava aleluia. Daqui a pouco surgiu um círculo de oração, dava glória, dava aleluia. Daqui a pouco, o pessoal começou a falar em língua estranha. Daqui a pouco começou a sapatear no poder. Daqui a pouco começou, sabe, dar um glória para cá, dar um glória para lá. Enfim, irmão, quando acabei a ministração, irmão, o círculo de oração e a mocidade, sem forçar barra nenhuma, estava na frente do púlpito, se abraçando, chorando e falando em língua estranha. Por que eu estou falando para vocês aqui nessa noite? Por que eu estou falando? Porque eu vou trazer para vocês uma palavra
Não a palavra avivativa ou avivamento, não. Vou trazer uma palavra onde vai mexer com o teu sentimento aqui nessa noite. Glória a Deus. A respeito de um homem. A Bíblia diz aqui no capítulo 18, que havia um rei. E esse rei, ele foi na sua tesouraria. Quem está me ouvindo, dá um glória para Jesus. Ele foi na sua tesouraria e resolveu fazer um balanço. E viu que faltava um homem que lhe devia 10.000 talentos. E esse homem, ele não tinha como pagar esses 10.000 talentos. E a Bíblia diz que o rei chamou esse homem para que pagasse a conta. Caso esse homem não pagasse a conta, o rei mandava para a cadeia a mulher desse homem, as filhas, os filhos e ele. Até o tempo de pagar a conta. E o que aconteceu? Chamou esse homem à presença do rei. E o rei olhou para o homem e disse: servo meu, pague o que me deve. Ele fez desse tipo. A Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele se humilhou. E na sua humilhação, ele disse ao rei: "Sê generoso para comigo." Glória a Deus.
Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aquele ato moveu o coração do rei. E o rei, ele teve íntima compaixão por aquele homem. Íntima compaixão por aquele homem. E sabe o que o rei fez? O rei o perdoou. O rei o perdoou. Irmãos, e a Bíblia diz que quando aquele homem sai da presença do rei, eu não sei como aquele homem saiu da presença do rei, mas ele saiu alegre, ele saiu rindo, ele saiu pulando, ele saiu, sabe assim, com o coração alegre. Eu não sei que hino ele deve ter cantado, se é aquele livre estou. Eu não sei se cantou um hino. Ele saiu dando glória, 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 glória. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, irmão. Aquele homem saiu com o coração leve. Saiu com o coração saltitando. E quando aquele homem ele sai contente da casa real, ele dá alguns passos, chegando no pátio. Quando chega no pátio, ele vê uma pessoa que lhe deve sem dinheiro. Ele foi perdoado porque devia 36 bilhões, e daí por diante. Mas, saindo da casa real no pátio, ele observa que lhe devia sem dinheiro. Sem dinheiro, dava aí uns 50 mil reais hoje. Uns 50 reais hoje. Sabe o que ele fez? Em vez dele chegar e perdoar aquele que lhe devia, vem cá, você vem cá. Fica aqui de pé, fica aqui, por favor. Ele fez assim, ó. Ele foi perdoado pelo rei. 36 bilhões, e daí por diante. Quando ele saiu do pátio, ele viu uma pessoa que lhe devia sem dinheiro. Sem dinheiro quer dizer 50 reais. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele chegou no que lhe devia. Dá licença. Chegou sufocando, pegando pela garganta e dizendo: pagas o que me deve, pagas o que me deve. E sabe o que aconteceu? Aquele que devia 50 reais não tinha como pagar. E sabe o que esse homem fez? Em vez de perdoá-lo, lançou no cárcere. Em vez de perdoá-lo, mandou para a prisão. E estava passando ali um eunuco, alguns serventes da casa real, e viu a cena e correu falar com o rei. Chegando até o rei, alguém disse: rei, lembra aquele homem que o senhor acabou de perdoar? O rei disse: claro que eu lembro. 36 milhões, quem não se lembra?
Até eu. Aí o que aconteceu? Ele saiu ali no pátio, ele viu um que lhe devia 50 dinheiro e não perdoou. Mas antes o lançou na prisão. Trouxeram o homem até o rei. Quem está me ouvindo, dá glória. Glória a Deus. Quem está entendendo, dá glória. Glória a Deus. Trouxeram esse homem até o rei. A Bíblia diz que o rei, olhando para aquele servo, disse: servo malvado, não devia tu fazer com ele o que eu fiz para você? E a Bíblia nos diz: porque aquele homem não perdoou 50 reais, mandou o seu companheiro para a cadeia. Só que através disso o rei lançou uma maldição sobre o servo malvado, dizendo: enquanto aquele que te deve está na cadeia, você vai estar livre. Você vai estar livre, não se preocupe. Mas serás atormentado por espíritos de tormentos. A minha Bíblia diz espírito de tormentos. Quem tem a Bíblia, a Thompson diz espíritos de verdugos. Agora, olha bem para cá. Qual o pior? O que está na cadeia ou o que está livre, mas está atormentado por espíritos de verdugos? Qual o pior? Qual o pior? Qual o pior? E no verso 35 diz assim: assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Eu falei que Deus vai tratar casos crônicos aqui nessa noite. Você já está entendendo aonde que eu vou chegar nessa noite, né? Já está entendendo, né? Irmãos, há um demônio que não sai com jejum, não sai com oração, Glória a Deus! não sai com santificação, Dessa maneira. não sai com língua estranha, não sai com Glória a nada. Deus, aleluia. Esse demônio é o demônio do espírito de verdugo. Glória a Deus. Esse demônio, ele é expelido quando há uma reconciliação. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode até cantar bonito, você pode até pregar bonito, pode ser o fogo cair, ó glória, pular, dar
Você nunca terá paz. Glória a Deus. Aleluia. Serás, segundo a Bíblia, atormentado. Irmãos, é mais ou menos assim. Vem cá, gente. Vem cá, vocês três. É mais de frente aqui, ó. Vem cá também. É mais ou menos assim. Glória a Deus. Aleluia. É mais ou menos assim. Irmã do meio, abre as suas mãos. Abre. Isso. Do jeito que eu queria que você fizesse, que fez. Parabéns. Aplauda ela nessa noite. Foi entender esse ato aqui, irmãos? Foi entender? Entenderam? Amém. Glória a Deus. Repete de novo, irmã. Repete lá. Encosta. Repete. Aqui, calma aí. Aqui, ela simboliza o espírito de verdugo. Aqui são duas pessoas que estão em crise e têm que liberar perdão. Olha o que o verdugo faz. Repete. Entendeu? Pode sentar em noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Ou ninguém entendeu? Alguém entendeu? Dá uma glória para Jesus. Irmão, o que esse irmão fez aqui, ó, era o que eu mandaria fazer. O espírito de verdugo, ele está no meio de duas pessoas que estão em crises, que estão precisando liberar perdão. E o que acontece? Enquanto o perdão não é liberado, o espírito de verdugo vai jogando um pro canto, outro pro outro. Um pro canto, outro pro outro. Aleluia, Deus. Ou você pensa, por que será quando você está numa festa? Quando você, ou eu, ou qualquer pessoa que tem inimizade está numa festa, você estará contente, alegre e tal, aquela coisa gostosa. Daqui a pouco chega alguém que você não gosta. Irmão, o semblante cai. Irmão, na hora, o semblante, ó, cai. Na hora. Ou você pensa que quando uma pessoa está vindo de lá para cá e outra indo daqui para lá, na mesma rua ou no mesmo lado da calçada, só que um não gosta do outro, o que acontece? A pessoa olha, o verdugo vem no ouvido dizendo: lá vem ela, lá vem ele. E o que a pessoa faz? Vou mudar de calçada. Vou mudar de calçada. Eu não quero nem olhar para a cara dele. É Deus. Você vai falando isso. Irmãos, é tão sério o que eu estou pregando aqui nessa noite. É tão sério que é provado cientificamente que a pessoa que não
aquele tique. Olha pra cá, por favor. Aleluia. Ansiedade. Sabe? Ranger de dentes. Doenças estomacais. Insônia. Pesadelos. Irmãos, segundo o doutor dos Estados Unidos disse que por não perdoar a possibilidade até de câncer. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Você vai para o médico, a pressão está lá em cima. Você vai para o médico, toma gastrite, que só misericórdia. Uma úlcera nervosa, não nervosa. Olha, é tão notório que a pessoa que não perdoa, ela envelhece mais rápido. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque está com o coração contaminado. E é comprovado que uma pessoa que tem um coração alegre tem mais saúde. Como é que está seu coração aqui nessa noite? Vou perguntar de novo, como é que está seu coração aqui nessa noite? Vou perguntar de novo, como é que está o seu coração aqui nessa noite? Está alegre ou está triste? Está alegre ou está triste? Para envergonhar o diabo, está alegre ou está triste? Para ouvir Satanás embaixo do inferno, está alegre ou está triste? Só para Deus ouvir o trono, está alegre ou está triste? Somente quem está alegre. Irmão, se isto, eu brinco com várias minhas palestras, minhas pregações, se isso, irmão,